você que acompanha o Destaque Regional, seja muito bem-vindo. Damos início a mais um quadro do Esporte DR. Na pauta de hoje está o futsal e vamos falar um pouco mais sobre a Série Ouro, que o Futsal São Lourenço participa de um confronto nesta quarta-feira. Para trazer mais detalhes, conversamos com o técnico, Rodrigo Ferretti. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer retornar ao Esporte DR e poder falar sobre o Futsal São Lourenço, sobre a Série Ouro e a preparação da equipe. Professor, nesta quarta-feira tem um novo desafio pela Série Ouro. Qual é o confronto que se realiza e ele acontece fora de casa, é isso? Isso. Nós vamos enfrentar a equipe do Joaçaba, em Joaçaba. É um confronto extremamente difícil. A equipe de Joaçaba é uma equipe da Liga Nacional, uma equipe que joga com bastante intensidade. Os nossos jogos, geralmente, contra a equipe de Joaçaba são jogos abertos, né, de bastante gols. Então, a gente vem já aproximadamente desde quarta-feira passada, quando a federação nos comunicou qual seria o adversário, nos preparando e projetando aquilo que pode vir a ser o jogo lá em Joaçaba. A equipe do Joaçaba vem de uma série de jogos da Liga Nacional. Eles têm uma preparação um pouco diferente. Isso torna o trabalho do Futsal São Lourenço mais árduo? Eu acredito que sempre a primeira parte do nosso trabalho é igualar o jogo contra essas equipes, né? A gente primeiro precisa igualar o jogo em intensidade, já que a intensidade dos jogos da Liga Nacional são maiores, né? A partir do que a gente consegue igualar eles em ímpeto e em intensidade, aí a gente precisa estruturar o jogo de uma forma onde eles não nos causem tantos problemas. A gente sabe da qualidade da equipe de Joaçaba, mas é um time onde a nossa equipe historicamente se comporta bem contra a equipe de Joaçaba, tanto dentro quanto fora de casa. E a gente espera que esse jogo não seja diferente. A gente espera igualar as ações, ir a Joaçaba e estar vivo no jogo para poder buscar os 3 pontos e uma classificação melhor na Série Ouro. Professor, o Joaçaba tem um sistema de jogo um pouco mais recoluto. Eles apostam bastante nas bolas perdidas, que eles recuperam e partem para o ataque. Como que o elenco do Futsal São Lourenço está se preparando para essa situação? Então, acaba sendo um jogo invertido, né? Eu acredito, eles acabam fazendo essa proposta contra os times da Liga Nacional, que teoricamente tem uma qualidade, vamos dizer assim, superior. Então, eles apostam no jogo reativo, né? No jogo de roubada de bola, de pressão da primeira linha, um jogo mais de defesa, mesmo que seja pressão, para poder não sofrer tanto, né? E a gente vem estudando, sabe que a defesa deles é uma defesa individual, né? Que pressiona bastante a bola e que busca as roubadas nas linhas de dentro, né? Não no cara que pressiona a bola, mas nas linhas de dentro, para que a gente force o passe e a partir daí eles venham com uma bola roubada e num contra-ataque em vantagem. Então, o que a gente vem propondo aos atletas? A gente vem propondo a eles tirar um pouco o jogo do pivô, né, no primeiro momento, buscar um jogo mais de tabela ou de fugida, para que a gente possa fugir nas costas da defesa ou jogar nas costas da primeira linha, e também que a gente consiga, estando apertado, não é feio, só é feio para quem não faz, né? Que a gente transfira e se coloque para marcar. Acho que esse jogo, né, não é nenhuma surpresa a gente dizer que aquele que errar mais vai acabar perdendo. E o nosso time, infelizmente, tem errado bastante e aí tem dado as oportunidades aos adversários. Era aquilo que a gente vinha conversando offline, né? Nós precisamos fazer a equipe crescer, e a equipe vai crescer a partir dos treinamentos. Então a gente busca intensificar os treinamentos, sempre na medida do possível, para que a equipe minimize esses erros e não dê oportunidade aos adversários. E quem que vai para esse jogo? O elenco está completo? Tem alguns desfalques? Como é que está a situação de preparação física dos atletas? Todos em jogo? Então, a gente segue com os desfalques do Cris Negão, que é um caso cirúrgico, né, e vai sofrer o procedimento agora na quarta-feira, inclusive no dia do jogo. E o Juninho, que está retornando à preparação física da lesão de cruzado que ele teve no ano passado, então são 10 meses aproximadamente de recuperação que ele fez,
porque ele não rompeu o cruzado total, depois foi necessária a cirurgia, tentou-se uma reabilitação conservadora, não foi possível, então foi necessária a cirurgia, então demorou esse tempo acima da média. E ele está retornando à parte física, mas é um jogador que ainda demanda cuidado, é um jogador que ainda demanda tempo para que retorne. Os demais jogadores estão à disposição. Professor, desde o último confronto pelo Campeonato Catarinense Série Ouro, houve um acréscimo na equipe. Como é que está se comportando a chegada desse novo esportista? Então, o Alfinete, né, que é um ala canhoto leve, né, um ala canhoto experiente, jogou em equipes de ponta do Rio Grande do Sul e do Paraná. Ele vinha de um processo que ele estava parado, né, vamos dizer assim. Ele não estava jogando nenhuma competição oficial, porque a equipe dele acabou não jogando nenhuma competição no Rio Grande do Sul. Ele estava lá, mas não estava jogando nenhum jogo oficial. Então ele está num processo de adaptação à equipe, né? Ele chegou ali muito próximo do jogo contra a equipe da Xaxiense, já jogou contra a equipe da Xaxiense, mas é um jogador que nesse momento está adquirindo forma física, melhorando a sua forma técnica. Como ele é um jogador experiente, ele consegue suprir a falta ainda dessa parte física, na intensidade, né, e consegue ir melhorando a parte técnica no decorrer dos treinos. É um jogador que vai nos ajudar, mas eu acredito ainda que para ele chegar assim no auge da sua forma, leva mais um pouquinho de tempo. Esse confronto contra o Joaçaba, ele tem um peso em dobro na classificação. Como que está a atual situação do São Lourenço e uma eventual vitória, como que fica o cenário? Então, acredito que a vitória nos coloca ali numa classificação melhor, né? Não haveria de ser diferente. Provavelmente, hoje acho que o Futsal São Lourenço, se eu não me engano, é o 7º ou 8º da zona de classificação. Então isso nos jogaria ali para uma 5ª colocação, 4ª colocação, mas a gente está falando ainda de jogar todo o retorno da competição, então não foi ainda toda a primeira parte, ainda não foram 50% da fase classificatória. E é lógico que uma eventual derrota nos mantém na mesma colocação, até pela questão de confrontos diretos, mas nos deixa numa situação onde sempre vai nos jogar na obrigação que nos próximos jogos a gente ganhe. Então, o Joaçaba é um adversário difícil, ainda mais dentro dos seus domínios, mas a gente está se preparando e buscando para que a equipe consiga ir lá buscar os 3 pontos, que a postura não pode ser diferente. A gente tem que buscar igualar o jogo no primeiro momento, como eu disse, contra esses times de liga, e tentar sempre buscar os 3 pontos lá, porque a gente não pode jogar uma competição também não querendo ou não fazendo frente contra esses times. Professor, é uma caixinha de surpresa quando a gente fala de agenda, né? Tem previsão para novos jogos, superado essa fase do jogo de quarta-feira? Olha, o único jogo que eu sei que está marcado é o jogo da Copa Santa Catarina, que tem um jogo na primeira semana de julho. Se eu não me engano, é entre 2 e 6. Mas a Série Ouro, infelizmente, a gente joga agora, quarta-feira, e não tem data para outra rodada. Então eu acredito, até pela questão do tempo que a gente está no mês, que o próximo jogo seja o jogo da Copa Santa Catarina. Se eu não me engano, é um jogo dentro de casa, contra a equipe de São Francisco. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que o próximo jogo será da Copa Santa Catarina. Passado o jogo, recuperação e foco para frente. Exatamente. E aí a Copa Santa Catarina buscar as primeiras colocações da chave. A gente fez um jogo e tem uma vitória para poder aí estar nessa semifinal e final, que sempre é o objetivo do Futsal São Lourenço, estar na final e buscar o título da Copa Santa Catarina. Futsal São Lourenço, vale lembrar que é o atual campeão da Copa Santa Catarina e que tem que defender o título com unhas e dentes, que é o carro-chefe da agremiação, né, professor? Exatamente. A gente tem, diferente do que teve ano passado, a gente tem outras equipes que podem vir a brigar pelo título. Além de São Lourenço e Curitibanos, a gente tem a equipe do São Francisco, que querendo ou não, assim como nós, na Copa Santa Catarina é uma postura completamente diferente da Série Ouro.
né? A equipe de Caçador, que vem uma equipe que está apontando, que está despontando na primeira divisão, então, querendo ou não, merece atenções. E nós temos o campeão sub-20, né? Que não deve ser menosprezado, que muitos desses jogadores jogaram contra a gente aqui no jogo que nós jogamos contra o Joinville, que é o time da Crona sub-20 que vai jogar, né? Então, é um campeonato diferente do que foi os últimos anos, porque não tem duas forças brigando por um título. A gente vai ter mais gente brigando pelo título da Copa Santa Catarina. E cabe a nós, dentro de quadra, fazer o possível para estar em mais uma final, né? A equipe vem desde 2018, né? Pulando 2020 que não houve Copa, jogando todas as finais da Copa Santa Catarina. Então, a gente precisa ter isso sempre em mente e continuar buscando para que a equipe esteja sempre lá. Professor, muito obrigado pela tua atenção e participação no Esporte DR. Eu é que agradeço e dizer que eu estou sempre à disposição. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e fique ligado no Destaque Regional. Em breve traremos mais notícias do esporte de São Lourenço do Oeste e região. Estamos nas redes sociais, portal de notícias e também no Jornal Impresso.